Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, e nem em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos ler mais um texto em Mateus, capítulo 24. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Vamos orar, irmãos. Pai, te bendizemos, nos alegramos nessa manhã por podermos nos reunir aqui. Que privilégio para nós, Senhor, que privilégio para nós, uma santa convocação Tua. Nos reunirmos e abrirmos a Tua palavra na Tua presença. Tua palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Tua palavra que é poderosa para endireitar caminhos tortos. Tua palavra que é poderosa para consolar corações entristecidos. Tua palavra que é poderosa para fortalecer os nossos joelhos trôpegos. Bendito seja o Teu nome. Tu és maravilhoso. Nós apresentamos ao Senhor este tempo de reunião, esta manhã, e suplicamos que o Senhor nos socorra, nos ajuda nas nossas debilidades, Senhor. Sê conosco, sê nosso ambiente espiritual. Nós precisamos de ouvir a Tua voz nitidamente, por isso fala de uma maneira que só Tu podes falar, aquela maneira que cada servo Teu é capaz de ouvir. Ó bendito Espírito Santo, age entre nós, derrama de Tua unção sobre nós, nos dá a presença vívida de nosso Senhor, para que então sejamos enriquecidos. Assim nós oramos, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um desejo nos nossos corações de então, neste tempo que temos tido a oportunidade de estarmos reunidos juntos, de então, que o Senhor tenha caminho para nos falar algo a respeito de despertamento espiritual. Como nosso irmão já iniciou aquela carta, nos falando um pouco a respeito do propósito de Deus como expresso nos seus tratos com os hebreus. E, irmão, nós vemos tantas lições ali, tantas semelhanças, porque aqueles irmãos eram irmãos que já caminhavam com o Senhor há algum tempo, eram irmãos que de alguma maneira, por algum motivo, se tornaram sobrecarregados na sua caminhada, se tornaram desanimados na sua caminhada, passaram a ser tardios para ouvir o Senhor. No princípio o Senhor lhes falava e havia uma resposta no coração deles, mas o tempo foi passando e o que deveria acontecer, que é um avanço espiritual, porque isso é o normal,
é o que o Senhor espera de nós. O resultado do falar de Deus, o resultado da presença de Deus, para aqueles hebreus, passou a ser algo que não trazia o devido fruto. Então, se essa lição está lá para nós, e se como o autor dos Hebreus diz, olha, a primeira são 5, nosso irmão nos lembrou, são 5 exortações. A carta aos Hebreus é uma carta que nos exorta, se fôssemos usar uma palavra só, a perseverança. O assunto de Hebreus é perseverança. O autor de Hebreus vai associar a fé à perseverança. Ele vai dizer, olha, a expressão mais exata da fé, segundo a ótica do autor de Hebreus, é perseverar. Se você observar a ótica de Pedro, por exemplo, nas suas epístolas, Pedro vai abordar a fé segundo uma outra ótica, irmão. Pedro vai dizer que a fé, a vida da fé, ou a vida de união com Cristo, é uma vida marcada por esperança. Esse é o assunto de Pedro. Pedro vai enfatizar isso. João, por uma outra ótica, os autores de mais peso no Novo Testamento, João, ele vai dizer que a vida da fé, a vida de união com Cristo, ela é expressa em uma vida unida ao Senhor. E João vai falar tanto sobre a vida de união. E Paulo? Paulo vai enfatizar que a fé, a vida da fé, essa vida de união com Cristo, é uma vida baseada em uma ação justificadora de Deus. Ele vai dizer, olha, a vida da fé se expressa no fato de que nós fomos justificados. Agora nós temos acesso a Deus. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos um relacionamento em que olhamos para Deus não como devedores, porque Ele rasgou o escrito de dívida que havia entre nós, graças ao Senhor. Mas o autor de Hebreus vai dizer, a vida da fé é uma vida de perseverança. Então a primeira grande exortação de Hebreus, que estabelece uma base sólida para as outras 4, é quando ele diz assim, olha, importa, aquela exortação inicial, capítulo 2, primeiros versos, ele vai dizer, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Agora, querido irmão, se nós temos desejado considerar a respeito de despertamento espiritual, então aqui nós precisamos fazer algumas perguntas. Por que Deus buscou despertar o seu povo? Qual era a condição do povo a quem o Senhor falou de despertamento? Será que o nosso desejo para esses dias é abrirmos a Bíblia e observarmos situações onde o Senhor precisou despertar outros? Ou irmão, será que o Senhor tem trazido essa carga ao nosso coração? Porque nós aqui, esta Assembleia, e todos que o Senhor trouxe aqui, têm tido necessidade de despertamento espiritual? Eu penso que para você isso está muito claro, não é? Nós acabamos de passar por um período de restrições no nosso reunir. Infelizmente, meu amado irmão, para muitos servos do Senhor, e agora estou falando de uma maneira mais doméstica, para muitos servos do Senhor, a vida de união com Cristo, a vida da fé, se resumia às reuniões. Então nós fomos impedidos de nos reunir. E como fica a vida da fé, a vida de união com Cristo de muitos irmãos? Ela fica tão pequena, tão enfraquecida. Então esse período de restrição serviu para evidenciar fraquezas e para que ficasse claro para os nossos corações, na carga que o Senhor tem nos dado para esse tempo, que há sim uma grande necessidade de despertamento espiritual. Alguns de nós podemos estar cansados, alguns de nós podemos estar enfraquecidos na nossa caminhada. Alguns de nós podemos estar tão atarefados com as coisas
desse mundo, porque o nosso inimigo não mudou. É o mesmo do povo hebreu lá no Egito, você se lembra? É o mesmo, irmão. O povo hebreu era escravo no Egito. Passaram então a clamar o Senhor, 400 anos de escravidão, terrível escravidão. Eles passaram a clamar ao Senhor, porque estavam sendo oprimidos terrivelmente. E então quando o Faraó, que é apenas uma figura do nosso inimigo, do inimigo de Deus, Satanás, o imperador do Egito, aquele lugar de aflição, isso é o que o mundo é, um lugar de aflição. Quando ele ouviu que eles estavam clamando a Deus, você lembra o que ele fez? Ele disse assim, esse povo está sem serviço, vamos aumentar o serviço. Agora, ao invés de trazer a quantidade de tijolos que nós temos exigido, nós vamos exigir a mesma quantidade, só que nós não vamos mais dar a palha, eles vão precisar buscar a palha. Então, porque eles estão pensando bobagem, eles estão querendo servir a Deus, o inimigo não mudou, querido irmão. Nós continuamos sendo terrivelmente assolados de muitas maneiras, e a igreja tem sido, de muitas maneiras, assolada pelo inimigo de Deus, pelo diabo, pelo nosso inimigo, para que sejamos levados à exaustão. E, portanto, nossa vida de união com Deus, ela seja terrivelmente afetada. Que o Senhor nos ajude nesses dias. Que o Senhor nos ajude a perceber. Então, o primeiro texto que lemos, antes eu queria reforçar o que já mencionei sobre a primeira exortação de Hebreus. Para isso, irmão, abra aí sua Bíblia, Hebreus 2, e veja as palavras que o autor de Hebreus utiliza. Hebreus capítulo 2, a primeira exortação de Hebreus. Sabe qual é o assunto, qual é o foco do autor de Hebreus? Qual é o perigo dessa, já que uma exortação é uma advertência, está havendo um perigo. E Deus, porque é bom pai, porque é um pai amável, porque observa os seus amados, seus olhos estão sobre a igreja. Então qual é o perigo? O perigo é negligência, irmão. Negligência. Aí nós precisamos oferecer nossos corações para que o Espírito Santo pergunte a nós. Você sabe o que é negligência? Você tem sido negligente? Você tem sido negligente na sua caminhada com o Senhor? E aí a exortação de Hebreus então passa a agir nos nossos corações. Porque do contrário, irmão, nós vamos ter um assunto aqui, nós vamos falar a respeito de princípios do despertamento espiritual, você vai conhecê-los e vai permanecer em sono. Que o Senhor nos livre disso e que nós sejamos despertados. Então, o autor de Hebreus vai dizer assim, verso 1 do capítulo 2. Por esta razão, por que razão, irmão? Qual é a razão? A razão é, Deus falou de muitas maneiras, tipologicamente, simbolicamente, profeticamente, mas agora Ele nos falou plena, absoluta, cabalmente no Filho. Não em outro lugar, mas nos falou no Filho. É assim que começa o capítulo 1. Então ele está dizendo, olha, este Filho é a expressão exata do ser de Deus. Irmão, a palavra que aparece aí no grego é caracter. É a palavra grega para expressão exata, que foi traduzida. Sabe o que isso significa? Todos nós aqui temos computadores, celulares. Quando você vai digitar um texto, na hora que você aperta a letra A do teclado, o que aparece na tela? A letra A, não é isso? O que a Bíblia está dizendo é que Cristo, todas as vezes que nós tocamos a Cristo, que nós olhamos para Cristo, o que nós vemos é Deus mesmo, Deus verdadeiro, Deus em sua plenitude, Deus de uma maneira que pode ser visto, que pode ser tocado, porque homem nenhum viu a Deus, senão aqueles a quem o Filho o revelar. De que maneira? O caractere exato de Deus
tem sido tocado por nós, Cristo. Então o autor de Hebreus vai apresentar para nós Cristo, quem Ele é. Vai dizer, olha, Ele é a expressão exata. Ele sustenta, é a palavra aí, Ele sustenta o universo inteiro, todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele dá coesão ao universo. Sem Ele, o universo se desintegra. Ele fez propiciação, Ele continua aí. Está dizendo, olha, Ele não é só a expressão exata. Ele não é só o que dá coesão para o universo. Ele é quem realizou uma obra expiatória. Ele é o Salvador. Ele é o provedor de graça para o universo. Então, o verso 2 começa, por esta razão, compreende a razão, irmão? Por esta razão, importa que nos apeguemos, irmão, a palavra aí no original é o seguinte, o sujeito está num naufrágio, naufragou, caiu no mar, jogaram a boia para ele. Como ele vai segurar essa boia, irmão? Como ele vai segurar essa boia? Ele vai segurar com toda firmeza. Se bobear, ele morde essa boia. Porque ele precisa se agarrar nessa boia. Entende? É o sentido da palavra aí, apeguemos. Apenas para que eu e você, nós sejamos ajudados sobre negligência. Ser negligente é estar num naufrágio, receber uma boia e não se agarrar. Você entende? Agora, nós estamos em um mar tempestuoso. Isso é o que esse mundo é. Um mar em tempestade, com uma correnteza que deseja te levar, para usar a expressão de Paulo aos Efésios, segundo o curso deste mundo. Lembra dessa expressão? O texto lá aponta para um rio muito caudaloso. Muito caudaloso. Aí eu te faço uma pergunta. Aquele rio tão caudaloso, ele tem uma correnteza. É esse mundo. É o curso deste mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo. Mas Deus tem lançado para nós, por meio da sua palavra, uma boia de salvação na pessoa do seu Filho. Mas nós podemos nos apegar ou não. Compreende, irmão? Nós podemos nos apegar ou não. Então, talvez que o Senhor, na sua bondade, esteja falando aos nossos corações aqui agora o porquê desse assunto. Por que despertamento espiritual? Por que nós temos necessidade de ouvir a respeito de despertamento espiritual? Será que é porque nós estamos sendo negligentes com a boia preciosa que Deus tem provido para nós? A embarcação preciosa que Deus tem provido para nós no meio do caos que esse mundo está? Sua palavra, seu povo, sua igreja. Será que nós temos sido negligentes com isso? E aí nossa vida profissional está indo segundo o curso deste mundo. E nós trabalhamos enlouquecidamente, nós não temos tempo para nada. Será que nossos filhos estão indo segundo o curso deste mundo? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a ver isso. Então o autor de Hebreus diz, apeguemo-nos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Desviar aí é uma outra palavra importante nesse contexto dessa exortação. Porque, perdão, a palavra no original é uma palavra, perdão, irmão, é uma palavra que aponta para 3 sentidos especiais. E aqui nós teremos mais ajuda. Então, a palavra desviar aí, primeiro, significa algo que escapa da mente. Escapar da mente é um dos sentidos da palavra desviemos aí. Então, o Senhor tem falado algo aos nossos corações. Ele é um maravilhoso semeador. Sua palavra tem sido semeada
para alguns de nós aqui, irmão, há 30 anos. 30 anos. Para outros, mais tempo. Mas qual tem sido o resultado de colheita dessa semeadura? Aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você acha que existe semente melhor do que a que tem sido semeada para você? Você acha que existe alguma semente melhor que o Senhor tem a dar aos seus amados? Essa é a perfeita semente. É a palavra poderosa de Deus. Não há problema nenhum com a semente, mas pode haver problema com o solo dos nossos corações. Pode haver problema com a maneira que nós tratamos a semente. Você vê isso, irmão? Então, que necessidade nós temos de compreender o que significa uma semente, uma palavra que escapa da mente, irmão. Você se lembra que o Senhor, quando falou a respeito da parábola do semeador, ele disse assim, que alguns recebem a palavra e ela logo é roubada. Percebe, irmão? Então, que o Senhor nos ajude. Por quê? Porque Ele nos responsabilizará pela semente que Ele tem dado. Ele nos responsabilizará pela palavra que Ele nos tem falado. Porque essa palavra jamais volta para Ele vazia. Essa palavra é poderosa. Mas, se ela for negligenciada pela igreja, e nós temos 2000 anos de história para nos mostrar em quantos períodos Deus fez movimentos de restauração e despertamento espiritual para com a sua amada igreja. Então, que o Senhor nos ajude a compreender por que nos nossos corações vai uma carga sobre despertamento espiritual. Não nos desviemos. Primeiro sentido, escapar da mente. Segundo sentido da palavra, ela também significa um barco à deriva. Um barco que perdeu direção. Um barco que não tem leme. Ele está à deriva, levado pelo vento, sem direção, sem qualquer direção. Irmão, se a sua vida e a minha, de alguma maneira, está dessa forma, nós precisamos nos arrepender, clamarmos ao Senhor e dizermos, Senhor, minhas mãos são o pior lugar para eu estar. Tuas mãos são o melhor lugar para mim, Senhor. Eu não quero dirigir minha própria vida. Eu não sei fazer isso adequadamente. E alguns de nós aqui podemos estar distraídos porque as coisas vão bem. Nós nos encontramos e é tão gostoso. Nós temos boas reuniões. Nós temos conseguido ganhar dinheiro. Não tem faltado nada. E tudo está bem. Mas o Senhor está em angústia. Porque seu testemunho está em ruínas. E como vai e como está o nosso coração? Então, se nossa vida tem sido como um barco à deriva, sem direção, se nós não temos compreendido que nesse mundo nós somos os que nadam contra a correnteza, irmão. Se está navegando fácil é porque tem alguma coisa errada. Se está navegando segundo o curso desse mundo, a coisa está complicada. Que o Senhor nos ajude, porque nadar contra a maré é exatamente o desafio para você e para mim. E o Senhor tem provido a nós condições de respondermos a Ele em meio a esse curso tão terrível desse mundo. Terceiro aspecto dessa palavra para seguirmos então para nosso encargo. Desviemos, além de ser uma ênfase ser escapar da mente, a outra, um barco à deriva, e a terceira o terceiro sentido para nos ajudar é buscar água em uma vasilha furada. Irmão, todas as vezes que nós recebemos a palavra e que nosso coração é um recipiente inadequado,
é uma vasilha furada, não retém a água, compreende? Nós estaremos nos desviando, ou sendo negligentes, ou carecendo de despertamento. Porque nós não guardamos a palavra, ela não tem tempo de maturação. Então nós logo queremos ouvir outra palavra. E quarta-feira tem outra palavra, e domingo outra palavra, porque nós queremos ouvir coisas novas. Mas não tem novidade, Deus nos fala no Filho. É só nele que nós recebemos provisão e graça e vida. Não tem novidade, irmão. Mas nós precisamos de reter a palavra do Senhor para que ela faça uma checagem nos nossos corações. Do contrário, não haverá checagem, não haverá confronto, porque nós somos uma vasilha furada. Então a palavra vai escoar e ela vai passar e não terá tempo de ser aquela potassa do lavandeiro, de ser aquele fogo do ourives, compreende, irmão? Linguagem de Malaquias, que checa os nossos corações e que faz uma checagem, uma mudança de curso e que diz, você está à deriva, não é esse o caminho. Compreende? Que o Senhor nos ajude então nisso, para que sejamos estes que estão sóbrios. E aí, o texto que lemos, o texto de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11, ele começa com o verso 11 começa assim: eu digo isso a vós outros, vale fazer uma lembrança aqui, irmão. O apóstolo Paulo, assim como o autor de Hebreus e como os autores bíblicos inspirados pelo Espírito, porque o verdadeiro, grandioso autor que soprou essa palavra por meio de homens como nós é o bendito Espírito Santo. Então, mestre que ele inspirou esses autores a apresentarem aquilo que Cristo é nele mesmo, e então desafiar os ouvintes a uma resposta de vida digna, com base naquilo que tem ouvido. Sempre assim. Então nós estamos aí com a carta aos Romanos, o maior tratado de Paulo. Uma carta em que o assunto de Paulo é Cristo, como em todas as outras. Mas aqui com uma ênfase, Paulo vai falar o que é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é Cristo. O Evangelho é uma pessoa, não um conjunto de regras, de determinações teológicas da nossa confissão. Tudo isso, irmão, tem seu valor para que nós compreendamos nossa salvação. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo nele mesmo, sua pessoa. Ele é a expressão exata do amor de Deus, porque o Verbo se fez carne. Ele decidiu assumir natureza humana para que então pudesse nos salvar. E esse é o Evangelho de Deus. Então Paulo vai fazer aos romanos uma apresentação do Evangelho de Deus, que é Cristo. E então você conhece a carta aos Romanos, não preciso dizer. Quando ele termina essa apresentação, irmão, ele termina com adoração. Porque toda verdadeira doutrina precisa nos levar a dobrar nossos joelhos e a adorar a Deus. Do contrário, será apenas informação para a sua mente e para a minha mente. Compreende? Como ele termina? Você tem aí o capítulo 11, os versos de 33 a 36, tão conhecidos. Paulo faz uma exposição doutrinária tremenda, e então ele termina dizendo, ó profundidade da riqueza. Tanto do conhecimento, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então Paulo adora a Deus por sua palavra preciosa.
Mas o capítulo 12 inicia uma nova sessão que vai até o final de Romanos, e é uma sessão de desafio, de resposta, de como andar à luz do que tem recebido. Então nós temos Romanos 12, texto que é base para o encontro dos jovens, em que o apóstolo Paulo faz um apelo. Rogo-vos. Olha, é como o autor de Hebreus, que diz assim: portanto, depois de termos ouvido tudo isso, então vai um apelo nos nossos corações. E o apelo de Paulo é que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo começa a sessão prática de Romanos com esse texto. E então nós temos o capítulo 13, que está aí diante de você. E ele começa dizendo assim, verso 11: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Então aqui nós já precisamos parar e fazer uma pergunta. Irmão, você conhece o tempo? O que Paulo está querendo dizer? O que ele chama de tempo? Que tempo é esse? Será que é conhecer quantos segundos tem um minuto? Será que é conhecer algo a respeito desse período de tempo em que acontecem as coisas? Mas eu penso que é mais do que isso. Ele está dizendo, olha, nós temos tido condição de avaliar em que altura nós estamos no relógio de Deus. Nós temos tido condições de avaliar que o Senhor Jesus está às portas. Ô, irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer, bem atenção. A nossa vida prova, a maneira que nós vivemos prova se nós temos conhecido o tempo ou não. Não tem jeito de improvisar. Deus tem visto a forma que nós temos vivido. Ele tem visto. Quando nós sabemos o horário de um compromisso, o que nós fazemos? Nós nos aprontamos antes, não é isso? Nós precisamos chegar na hora combinada, porque tem uma hora determinada, não é assim? Embora nós aqui no Brasil tenhamos tanta dificuldade com o relógio. Mas o Senhor, na sua bondade, Ele tem nos falado de modo que esse falar traga para você e para mim condições de conhecer o tempo. Lembra que Isaías, na sua profecia, ele faz uma pergunta no capítulo 21, verso 11. Ele faz uma pergunta. Ele está falando de modo profético a Admá. Você se lembra? Admá, irmão, é uma região, no meio daquela região desértica, Admá era um oásis. Não é interessante? Admá era um oásis. Um lugar confortável. Um lugar paradisíaco no meio de uma cena desconfortável. Uma cena deserta. Então, Isaías faz uma pergunta profética. Ele diz assim, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Que o Senhor nos permita conhecermos o tempo que temos vivido. E sabermos que muitos grandes homens da história da igreja trocariam o tempo em que viveram pelo tempo que você está vivendo. Porque nós estamos vivendo as últimas das últimas horas do relógio de Deus. Nós estamos vivendo os momentos finais. Ora, irmão, nós ouvimos nosso irmão falar a respeito de apostasia ontem. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece a palavra? A palavra diz que o Senhor não viria sem que antes houvesse apostasia, não é isso? Agora, preciso te fazer uma pergunta. Você ainda está esperando a apostasia chegar, irmão?
Ou será que nós já estamos vivendo um contexto de apostasia? Irmão, deixe-me te dizer uma coisa, a apostasia já está aí. Nós já estamos em um contexto de apostasia. Quantas assembleias em tantos lugares que estão esvaziadas depois desse tempo desafiador de ficarem nas suas casas. Parece que o amor entre os irmãos e o Senhor se esfriou. Não há mais amor entre os irmãos uns com os outros. Se afastaram. Estão vivendo segundo o curso deste mundo. E isso é o que a Bíblia chama de apostasia. Um afastamento voluntário, gradativo do Senhor, do que é precioso. Então, digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ora, irmão, nós podemos até viver de uma maneira inadequada, mas a advertência não tem faltado para nós. A trombeta de Deus tem sido tocada. Sabe aquela trombeta que era tocada para que o povo se levantasse e marchasse? Oh, querido irmão, a trombeta de Deus tem sido tocada. Aquela trombeta que era tocada para que o povo parasse e se acampasse, eram sonidos diferentes, não é? Mas o povo sabia identificar. Por quê? Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eles tocavam de rebate, um toque determinado. Esse era o toque de marcha. Mas havia também um toque determinado. E esse é o toque de parada. Que o Senhor nos ajude, irmão. Porque nosso amado Senhor tem nos falado ao coração. Vós que conheceis o tempo, que já é hora. Ó, irmão, será que tem sido claro para nós o que já dissemos até aqui? Qual é o motivo de o Senhor nos estar falando sobre despertamento espiritual? Já é hora. Já é hora de nos despertarmos do sono. Já é hora de haver despertamento nos nossos corações. E ele continua. Ele diz assim, porque nossa salvação... Tem jeito de ser mais claro, irmão? O apóstolo Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Logo que a igreja nasceu, servo de Deus sendo usado ali no início da igreja. Então ele diz, olha, não importa mais dia, menos dia, o que importa é como está o seu coração. Porque esses amados não viram o Senhor retornar. Disseram essas palavras há 2000 anos atrás. Então a questão não é se ele vai voltar amanhã ou se ele vai voltar daqui 10 anos. A questão é como está o seu coração e o meu coração. Você tem tido um anelo tão suspirante que é capaz de dizer, eu sei que eu tenho percepção espiritual, o espírito que está gemendo na natureza, porque a natureza aguarda a manifestação da glória de Cristo e dos seus amados. O mesmo espírito que geme na natureza, geme no meu coração. Ele geme, produz gemidos inexprimíveis, porque ele anela a manifestação da glória do nosso Senhor. Esse mesmo Espírito habita e geme no meu interior e no seu. Agora, a questão é, não importa se ele tardará ou se ele virá hoje, o que importa é como está o seu coração e como está o meu coração. Eu tenho tido certeza, Senhor, de que minha salvação está agora mais próxima do que no princípio, quando eu criei. E isso só pode ser promovido, não é por uma mente instruída, irmão, é por uma vida de união com Deus, de tal modo que Deus pode comunicar para você aquilo que Ele deseja fazer. Foi assim com todos os seus amigos. Você se lembra de Abraão?
O Senhor tinha algo importante a fazer. Ele ia julgar Sodoma e Gomorra. Ele ia exercer juízo. E aquela cena, ela é tão instrutiva para o que está para acontecer. Porque nosso Senhor também se mostrará, agora não mais como cordeiro, mas ele se mostrará como leão da tribo de Judá. Ele já veio como cordeiro. E agora, ressurreto, ele há de se apresentar para exercer juízo sobre este mundo. Para a igreja, bodas, Apocalipse 19. Para a igreja, bodas. Para o mundo, juízo. Porque aquele que traz o seu manto respingado de sangue, ele vem cheio de autoridade e há de julgar este mundo. E esse é o Senhor que há de se apresentar, o mesmo que estava para destruir Sodoma e Gomorra. E então, nós sabemos que por causa do coração unido de Abraão ao Senhor, irmão, Abraão é homem como nós, sujeito às mesmas paixões, cheio de problemas, porque a Bíblia não esconde os problemas dos servos de Deus. Não tem super crentes, tem crentes. O Senhor nos chamou para crer nele e para enfrentar as dificuldades das nossas vidas crendo nele, porque ele irá nos conduzir em triunfo e manifestar para todos os lugares e todas as pessoas a fragrância do seu conhecimento. Para alguns, cheiro de vida, para outros, cheiro de morte para a morte. Mas Abraão era amigo de Deus. Ele suspirava, irmão. Você entende isso? Ele suspirava, ele anelava pela presença de Deus, ele queria Deus. Agora, há uma pergunta que eu e você, nós precisamos responder para sermos despertados ou não. Você pode ir para a sua casa tranquilo, mas eu espero que o Espírito de Deus gere um incômodo no seu coração. E nós precisamos responder, nós queremos a Deus ou não? Nós queremos nosso estilo de vida e Deus para abençoar nossos planos. Nós queremos os projetos que temos e Deus como um meio para que eu possa consegui-los. Ou nós queremos Deus sem que importe o que irá acontecer. Porque se mal ou bem sobrevier, Ele não nos desamparará. Graças ao Senhor. Mas para isso, nosso coração precisa responder. Precisa responder. Nós queremos a Deus e Abraão queria. Então o que acontece lá? O Senhor diz assim, acaso eu poderia não dizer para Abraão o que eu hei de fazer? Ele é tão chegado, ele é tão amigo, ele sente o palpitar do meu coração. Ele é meu chegado, meu querido. Acaso eu poderei não dizer a Abraão o que eu hei de fazer? Então o Senhor diz a Abraão. E Abraão teve a oportunidade de ser um instrumento de intercessão. Agora, nós podemos estar em tanto sono que os nossos mais amados estejam se perdendo e Deus não encontra um caminho para, através de nós, salvá-los e interceder. Você vê isso, irmão? Porque tantas vezes nós dizemos, olhamos para os nossos filhos em caminhos maus e dizemos, eles precisam ter a experiência deles. Afinal de contas, foi assim comigo. Ora, irmão, nós estamos em outra hora do relógio. O Senhor está às portas. O Senhor em breve irá retornar, mostrar sua face. E tudo que nós estivermos ajuntando não será suficiente para pagar o preço de uma vida de intimidade com Deus, porque esse preço já foi pago e ele é garantido por uma resposta consistente de clamor, de amizade com Deus, de desejo por Deus. Senhor, eu de mim mesmo nada tenho e em nada eu quero me apoiar, mas eu quero a Ti, Senhor. Eu quero a Ti somente. Alguns de nós precisam passar muitos anos da vida
para serem ajudados com relação a uma ordem de prioridades. Então nós envelhecemos, perdemos o vigor. E as coisas se tornam difíceis, porque a vida passa tão rápido. Mas não importa que idade nós temos, mas importa o quanto nosso coração tem estado unido ao Senhor. Porque vigor é uma realidade espiritual. É por meio do bendito Espírito Santo que nós recebemos vigor, irmão. Você se lembra de Josué e Calebe? Eles foram aqueles jovens tão vigorosos, enviados para espiar a terra. Aquela terra é uma figura do que Cristo é. E eles puseram seus olhos lá e disseram, Ele é maravilhoso, Ele é cheio de glória. Essa terra mana leite e mel, ela tem cachos que nós não podemos carregar sozinhos. Ela é de riquezas insondáveis. Não foi esse o testemunho deles? Mas nós sabemos o que aconteceu e nós sabemos que 40 anos se passaram. Andando errantes, em disciplina, no deserto. Você se lembra? Eles ficaram à deriva, porque não se agarraram à palavra que ouviram com fé e perseverança. Foram incrédulos e disseram, essa terra Deus deu, mas Deus está brincando conosco. Ele botou gigantes aí, eles vão nos engolir. Mas então, eles permaneceram 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Moisés foi recolhido, Josué se levanta como líder daquele povo. E então eles adentram aquela terra, e aquela terra é conquistada. E então vai ser dividida as posses daquela terra em conquista, porque eles precisariam batalhar pelos lugares onde colocariam a planta do seu pé. Irmão, você precisa batalhar para que a palavra cresça no seu coração e frutifique. Ela só será uma posse espiritual na medida em que você puser a planta do seu pé em experiência, em tratos particulares com a sua vida. Na medida em que isso acontecer, ela será uma posse sua. Ela não será uma posse só pelo que está entrando e sendo guardado na mente, você compreende? Eles sabiam que aquela era a terra deles, só que Deus falou, agora sobe e entra em batalha. E bota a planta do pé. Todo lugar que vocês puserem a planta do pé será seu. 40 anos se passaram. Josué e Calebe tinham em torno de 40 anos quando foram espiar a terra. Agora, Josué já estava, e Calebe, com cerca de 80, 85 anos. 85 anos. E a terra ia ser dividida agora para a batalha. Você se lembra o que Calebe diz, irmão? Você se lembra? Isso é vigor espiritual. Calebe disse, hoje eu tenho o mesmo anelo que eu tinha há 40 anos atrás. O mesmo vigor. Eu quero aquela porção e eu vou possuí-la. Porque tu estás comigo. Irmão, não é esse o princípio do arrebatamento? Não é isso que o Senhor aguarda da sua igreja? E não são esses os que serão por Ele tomados? Não é isso o exemplo de uma vida em despertamento espiritual? Não é isso? Calebe, vigoroso, aos 85 anos. 40 anos se passaram e ele diz, olha, eu tenho no meu coração o mesmo anelo. Como que isso é possível, irmão? Como que isso é possível? Isso só é possível pelo bendito Espírito Santo que geme nos nossos corações. Graças ao Senhor por isso. Por sua bondade em nos despertar do sono. Mas toda aquela nação estava em sono. 40 anos. Eles não deixaram de pertencer a Deus. Eles não deixaram de ser cuidados por Deus. Mas o que eles perderam? Eles perderam a plenitude de Cristo.
Eles continuaram sendo povo de Deus. Deus permaneceu tendo uma aliança com eles. Eles tinham uma nuvem que os protegia do sol durante o dia. E eles tinham uma coluna de fogo que os protegia durante a noite. Mas eles não entraram em Canaã. Prostraram-se no deserto. Você vê isso, irmão? Você quer que essa seja a sua história? Uma história de vida cristã que pertence ao Senhor, mas que tem uma consciência de que o Senhor é seu, mas você não é totalmente dele. Você não se deu totalmente a ele. Você não se rendeu totalmente a ele. Ele não é o Senhor dos seus caminhos. Ele não é o Senhor dos seus sentimentos. Ele não é o Senhor dos seus pensamentos. E nós somos tão conformados a outro dono. Que o Senhor nos ajude com sua graça e fale aos nossos corações. Mas seguindo o texto, já que nosso tempo já praticamente está no fim, ele diz, vai alta a noite. Ora, irmão, você sabe a que altura nós estamos da noite? Você sabe a que horas nós estamos da noite? Ou para você as coisas estão tão bem, céu de brigadeiro, uma maravilha, tudo que eu queria eu tenho conquistado. E eu, para me sentir melhor ainda, eu venho às reuniões. Porque a minha consciência fica aplacada. Mas do contrário, saindo ali eu vivo para mim mesmo. E as coisas vão bem. Até que o Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele permite que as coisas sejam mexidas. Ele mexe nas águas da nossa vida. E quando Ele mexe no profundo das águas, irmão, a sujeira sobe. Então a água fica turva. E aquela necessidade, então, aquele desespero vem, um temor, um medo. Então nós damos passos de aproximação do Senhor nessa hora, como se fosse necessário o caos para nós vivermos uma vida coerente, uma vida de entrega, de consagração ao Senhor. Vai alta a noite e vem, irmão, essas expressões usadas pelo Espírito Santo, elas são tão equilibradas, não é? O Espírito Santo é um mestre tão equilibrado. Ele diz, vai alta a noite, e isso é tão terrível, é um aspecto tão negativo, mas tão necessário para nós sabermos. Nós estamos em uma terrível noite. Uma noite que na medida em que se acentua, Deus tem sido cada vez mais afrontado. Na sua pessoa, na sua glória, na sua majestade, uma afronta. Esse mundo é como aquela grande besta, com a sua boca de blasfêmia aberta, proferindo blasfêmias contra o nosso Senhor. É nesse momento da noite que nós estamos. Mas a Bíblia é tão equilibrada. Porque o Espírito Santo diz, glórias ao Senhor por esse mas vem chegando o dia. Vem chegando o dia. Sabe por que muitas vezes nosso coração dá aquele palpitar, bate meio diferente quando a gente escuta, vem chegando o dia? É porque nós estamos inadequados ainda. É porque nós ainda estamos associados com coisas da noite. É porque está faltando azeite na vasilha. É porque está faltando prudência em dias finais. Então, nosso coração se atemoriza na hora que nós ouvimos, o dia vem chegando. Vem chegando o dia. Então, ele é tão desafiador, ele diz, andemos dignamente. Ora, o que significa andar dignamente, irmão? O apóstolo Paulo usa essa expressão
no sentido negativo na carta aos Coríntios, quando fala da mesa, você se lembra? Ele diz assim, que nenhum de nós deve participar dessa mesa indignamente. Lembra? Essa expressão aparece lá, no sentido negativo. Aqui é positivo, ande dignamente. E lá é, não se achegue indignamente. O que então o Senhor tem nos falado sobre esse achegar-se à mesa indignamente? Porque eu creio que isso pode nos ajudar quanto ao aspecto positivo. Então veja, nos achegarmos a essa mesa bendita que o Senhor proveu, ponto de encontro da igreja com o seu Deus, nessa noite nós iremos partir o pão. E a Bíblia nos recomenda que nós nos acheguemos dignamente, não de forma indigna. O que Paulo quer dizer? Ele está dizendo, olha, nenhum de nós pode chegar para participar dessa mesa sem discernir, entender o que ela representa, o que ela significa em termos de realidade espiritual. Quando você toma esses elementos, você está tocando em realidade espiritual. Não é à toa que ele diz assim, olha, no meio de vocês tem muitos que participam sem discernir o corpo, que participam indignamente, por isso, muitos estão fracos, doentes, e não poucos já morreram, porque estão tocando realidade espiritual indignamente. O que seria isso, irmão? Será que tem alguma coisa que você possa fazer por você mesmo para ter dignidade para participar dessa mesa? É claro que não. Tudo que deveria ser feito para que você tenha dignidade para se achegar a essa mesa, já foi feito. Foi feito no amado. Toda provisão. Ele salpicou você com o sangue bendito que foi vertido naquela cruz. De modo que você pode se apresentar diante de Deus sem que haja juízo, porque Ele pagou naquela cruz pela nossa inadequação, pela nossa indignidade. Então Ele nos tornou dignos, por um lado. Esse é um lado. Esse é o lado, irmão, esse é o lado subjetivo, esse é o lado objetivo. Essa verdade é uma verdade irrevogável. Nós fomos tornados dignos para participar dessa mesa. Mas há um lado subjetivo, um lado que cabe a nós, que é mantermos nosso coração, nossa consciência em união com Deus, que é mantermos nossa vida no que se refere a todos os pecados conhecidos, confessados, tratados diante do Senhor. É mantermos nossa vida não em negligência, mas dignamente. Pecadores resgatados pelo sangue. Pecadores tornados dignos por causa da justiça daquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então você vê isso, irmão? Dois aspectos. Nós participamos dignamente, discernindo. Nós tocamos realidade espiritual. Não é um ritual. Não é que eu levanto e venho de qualquer maneira. Por isso ele diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E não se afaste, porque toda a dignidade para participar ele já nos conferiu. Mas examine-se e coma do pão e beba do cálice. Que maravilhoso, irmão. Que bendita obra, que Salvador é o nosso. Que glorioso Salvador. Andemos dignamente, revestidos das obras da luz, despidos das coisas das trevas, obras da carne, que então Paulo vai mencionar no versículo 13. Orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Irmão, todas essas coisas naturalmente estão
nos nossos corações, por natureza, mas graças ao Senhor. Porque por sua obra, os indignos foram tornados dignos. Agora, sabe qual é o problema? É que nós deixamos a segurança da habitação que Cristo é, que tem sangue na verga da porta, para sairmos desse ambiente de proteção e dizermos: eu, Senhor, vivo por mim mesmo. Eu toco minha própria vida. Você compreende? Então nossa experiência prática se torna uma experiência condenável, indigna, com um andar indigno. É como um israelita que naquele sol escaldante do deserto sai de debaixo da proteção da nuvem. Que o Senhor nos ajude e nos faça compreender que Cristo está em nós e que nós temos sido desafiados a permanecer nele. Permanecer nele. Cristo, por seu Espírito, veio morar em nós. Nós somos dele, mas ele nos desafia a permanecermos nele. Permanecermos nele. E então, para nós finalizarmos aqui, gostaria só de te lembrar que lemos o texto de Mateus 24. E eu li aquele texto para que ele servisse apenas como um lembrete para o que nós compartilharemos na terça pela manhã e à noite. Já que esse tempo gastei para, de forma introdutória, falar um pouco a respeito dessa questão do despertamento espiritual. Mas veja, esse texto de Mateus, ele nos diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmão, ele está falando para crentes, tá? O mundo é um lugar que está claro para nós que a iniquidade tem se aumentado. Ou será que sou só eu que acho isso? Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que a iniquidade do mundo aumenta numa escala que nós não conseguimos nem perceber. Nós acabamos de ver um ditador que fez autorizou uma investida militar, né? E nós tendemos a atribuir a ele toda a maldade do processo, e nós vemos os soldados manifestando a maldade de seus próprios corações. Então eles excedem em maldade aquilo que foi determinado pela maldade. Por quê? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas graças ao Senhor, porque ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos corações. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Então, o texto de Mateus vai dizer assim, que por essa iniquidade se aumentar, mas agora ele está falando aos cristãos. Então, ele está dizendo assim, olha, existe uma possibilidade de aumentar a iniquidade no meio do povo de Deus. Então nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, como que a iniquidade aumenta no meio do seu povo? Como que aumenta? Vou sugerir uma coisa, porque não quero me estender aqui, quero encerrar e seguir mais ou menos nosso cronograma de tempo. Mas olha, irmão, quando nós falamos mal uns dos outros, por causa das iniquidades, por causa dos pecados, por causa dos descaminhos, nós estamos aumentando isso. Certo? Iniquidade se aumentar, o amor esfria. De quase todos. Por que tomei esse texto? Porque meu desejo é olhar para o que Deus fez através de Neemias no despertamento espiritual daquele povo, que retornou da Babilônia para reedificar Jerusalém. Não sei se você sabe, irmão, mas segundo os números não são o que importa. Mas eu preciso passar um número aqui para você. E ele não é exato, é lógico, não é? Mas, segundo alguns estudiosos, haviam, nos dias da restauração, dias em que o Império Babilônico já tinha sido tomado pelos medos e pelos persas. O Império Medo-Persa, unido na pessoa de Ciro. Ciro é o grandioso imperador Medo-Persa. Dominava sobre 127 províncias, uma extensão magnífica do Império Medo-Persa.
quando, nesses dias dos persas, já que quem levou o povo cativo para a Babilônia foi Nabucodonosor, mas os babilônicos foram tomados pelos persas, certo? 70 anos eles estiveram cativos ali na Babilônia por 70 anos. Então, a Bíblia diz que o Senhor despertou o espírito de alguns. Você vê, irmão? Porque eles estavam em uma condição ruim e Deus despertou o espírito de alguns. Para eu encerrar, haviam cerca de 3 milhões de judeus na Babilônia. Sabe quantos retornaram, segundo estimativas? De 50 a 70 mil pessoas. Em se aumentando a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O Senhor siga nos falando ao coração nesses dias. Vamos orar, nós teremos um intervalo aí de uns 10 minutos, então retornaremos para um tempo de compartilhar. Para compartilharmos as impressões que o Senhor tem trazido aos nossos corações já nesses dias. Com cuidado, com discernimento, é claro, mas para termos um tempo de mutualidade. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor, te louvamos, porque Tu és aquele grande, valente, capaz de desferir com sua espada desembainhada golpes contra os inimigos do rei. Então nós pedimos que o Senhor se levante com tua espada nas nossas vidas, para que teus inimigos que têm conquistado território nos nossos corações sejam por ti mesmo destruídos. Nós não temos, Senhor, condições contra eles, mas tu podes. Tu és poderoso. Tu és cheio de autoridade. Segue, Senhor, falando aos nossos corações com tua palavra. Assim te suplicamos, no doce nome de Jesus. Amém.